Capítulo 3. As máquinas da mente. O cérebro humano é fonte de inspiração para diversos modelos matemáticos e computacionais. É considerado o órgão mais complexo de nosso corpo e um dos sistemas naturais mais intrincados de que se tem conhecimento. O cérebro é formado principalmente por neurônios e células gliais, em proporções semelhantes. Os neurônios são considerados as unidades básicas de processamento da informação. Sua estrutura assemelha-se à de uma árvore, onde a copa representa o corpo celular, ou soma, os galhos assemelham-se a seus dendritos, o tronco ao axônio e as raízes aos seus terminais. Quando os dendritos são estimulados quimicamente por meio de um neurotransmissor, uma classe de componentes químicos endógenos, o corpo celular deste neurônio pode vir a disparar uma sequência de descargas elétricas que percorrem seu axônio sempre na direção do soma ao terminal. Esse fenômeno é conhecido como potencial de ação, com uma variação de tensão da ordem de 0,1 volts e na velocidade que varia entre 0,5 a 150 metros por segundo. Ao chegar ao terminal desse neurônio transmissor, o potencial de ação libera neurotransmissores na forma de gotículas que atingem os dendritos do neurônio vizinho, chamado de neurônio-alvo, o que desencadeia um novo potencial de ação que propaga a informação neural na forma de um novo potencial de ação. O espaço, ou fenda, entre os terminais do neurônio transmissor e os dendritos do neurônio-alvo, onde ocorre a liberação de neurotransmissores, é chamado de sinapse. A transmissão da informação na sinapse ocorre de forma bem rápida, na ordem de 1 milésimo de segundo. Já foram catalogados mais de 100 tipos distintos de neurotransmissores, que são divididos em duas categorias, excitatórios e inibitórios. Alguns deles, como a dopamina, relacionada aos mecanismos cerebrais de recompensa ou prazer, podem cumprir ambas funções, dependendo do neuroreceptor, que é a estrutura na membrana celular sensível à ação do neurotransmissor, que é estimulado no neurônio-alvo. Neurônios não existem apenas no cérebro, mas em todo o corpo. O tamanho do corpo celular de cada neurônio varia significativamente, cerca de 25 vezes, dependendo de sua região de atuação. O corpo celular de um neurônio do sistema motor pode chegar a medir 0,1 milímetros de diâmetro e o seu axônio pode chegar a ter comprimento de 1 metro, que são aqueles que constituem o nervo ciático. O corpo celular de um neurônio cerebral mede aproximadamente 0,004 milímetros de diâmetro, com axônios de comprimento menor do que 1 milímetro. No cérebro, o corpo celular do neurônio constitui a chamada massa cinzenta, enquanto seus axônios constituem, em sua maioria, o que se chama de massa branca, formada por axônios mielinizados, ou seja, coberto pela bainha de mielina, que o isola e torna mais rápida a propagação do potencial de ação. Disse que a massa cinzenta representa o processamento neural, enquanto a massa branca representa a transmissão desta informação. Conforme mencionado, além dos neurônios, o cérebro também possui uma ampla quantidade de células gliais. Uma de suas funções é fornecer a mielina, um tipo de gordura branca que constitui a bainha de mielina, que formam a massa branca do cérebro. Apesar de se apresentarem em número aproximadamente igual ao dos neurônios, as células gliais ocupam cerca de 90% da área de todo o cérebro e são responsáveis por realizar funções estruturais e metabólicas fundamentais para a manutenção da atividade cerebral.
O cérebro humano consome aproximadamente 25% de toda a energia corporal, em estado de repouso. De acordo com estudos conduzidos pela médica brasileira Herculano Roussel, em 2005, o cérebro humano possui, em média, 86 bilhões de neurônios. Também em 2005, David Druckmann publicou um artigo divulgando que o número de neurônios localizados no neocórtex, região periférica do cérebro, responsável por funções superiores, tais como a percepção sensorial, movimento corporal, raciocínio espacial, linguagem, atenção e consciência, de um cérebro humano normal é em torno de 20 bilhões. Cada neurônio pode se comunicar através de sinapses com cerca de outros 7.000 neurônios. Tais ligações não são permanentes, mas dinamicamente estabelecidas, mantidas e desfeitas. Acredita-se que cada neurônio do cérebro pode se comunicar com outro em até 6 graus de distância sináptica. É interessante notar que 6, conhecidos intermediários, é também o suposto grau máximo de distância entre dois indivíduos quaisquer no globo, também conhecido como teoria dos 6 graus de separação. Este conceito surgiu pela primeira vez no conto Correntes, de Frigyes Karinthy, e mais tarde foi, de certa forma, constatado em estudos empíricos, tais como o de Leskovec e Horvitz, de 2007, intitulado Planetary Scale Views on an Instant Messaging Network. Tais como as sinapses neurais, nós, ao longo da vida, também nos conectamos e desconectamos de outras pessoas, seja em termos de relacionamentos de amizade, profissionais ou românticos. Da mesma forma que no cérebro, essa dinâmica social garante uma determinada plasticidade informacional da cultura humana. No entanto, os neurônios que constituem nosso cérebro realizam este processo numa escala assombrosamente superior à dos relacionamentos da humanidade. Em 2017, no seu auge, o Facebook, considerado na época a maior rede social da internet, registrou mais de 2 bilhões de usuários. Nesse mesmo ano, a média de conexões, as chamadas amizades, ultrapassou o número de 200 por usuário. Porém, de acordo com o antropólogo Robin Dunbar, criador do conceito conhecido como Dunbar's Number, o número máximo de relacionamentos significativos, ou seja, afetivos, que um indivíduo consegue estabelecer com outros indivíduos é de 150 amizades. No final de 2017, o Facebook havia atingido a marca de 2 bilhões de usuários, cada qual com uma média de 150 amizades, o que dá um total de aproximadamente 0,3 trilhões de conexões. Comparando com a rede neural do nosso cérebro, com cerca de 86 bilhões de neurônios, cada qual com capacidade de realizar até 7.000 sinapses, equivalentes a amizades, a possibilidade de conexões neurais é em torno de 600 trilhões, ou seja, 2.000 vezes superior à da rede social.